eu preciso falar da Noite em Clarence o Otimista. Esse é um dos desenhos que mais consegue passar uma vibe boa assistindo. E por mais que Clarencio é um desenho absurdamente simples com histórias cotidianas da infância, irmão, a vibe que esse desenho consegue passar é surreal. Lógico que a maioria dos episódios se passa na escola no período do dia, visto que é onde as crianças ficam na maior parte do seu tempo. Porém tem alguns episódios que se passam à noite, e mano, que vibe boa. A começar pelo episódio que eu sinceramente mais gosto, o Acorda Pra Vida, onde fiz um vídeo recente, fica aí a recomendação. Nesse episódio não tá necessariamente de noite, ele se passa às 5 horas da manhã, mas tá com aquele escuro do início das manhãs, onde o sol não saiu 100% ainda. E cara, diversas vezes é mostrado a cidade nesse horário. E olha que lindo que é, as lojas fechadas, nenhum carro passando na rua, só o Clarencio ali vivendo uma aventura enquanto o mundo não começou ainda. E eu acho que é justamente isso que faz esse episódio funcionar tão bem. Porque, parando pra pensar, quando somos crianças, acordar antes de todo mundo realmente é outra experiência. Você levanta enquanto a casa tá vazia e silenciosa, o mundo lá fora também tá vazio e você não sabe o que fazer direito. E o Clarencio consegue transformar exatamente essa sensação em um episódio inteiro. Não precisa acontecer nada muito mirabolante. Só o fato dele estar vivendo aquele horário sozinho já faz parecer uma aventura. E eu amo que nesse episódio várias vezes tem detalhes ao fundo, mostrando o bairro mais calmo, mesmo nas cenas onde a paisagem não é o foco. E isso me marca muito. Eu tinha o costume de acordar bem cedo também. Claro, não às 5 horas da manhã como o Clarencio, mas 6 e pouco, mais ou menos por essa hora aí, eu acordava sem despertador. Isso até os meus 10 anos de idade. E episódios como esse me marcaram nesses momentos. Eu simplesmente amo esse episódio. Mas outro episódio que eu não posso deixar de lado é aquele que o Clarencio, o Sumo e o Jeff ficam acordados de madrugada para ver uma chuva de meteoros. E aqui, meus amigos, é mostrado com muito mais detalhes a cidade nessa hora. Aberdale é uma cidade muito movimentada, mas olha esse take do posto de gasolina. Está de madrugada, não tem ninguém ali, só as crianças no meio de um posto de gasolina do nada. Em outros momentos, eles vão para uma floresta e até num campo de futebol americano. E cara, a vibe toda do episódio é assim, muito boa. Eles basicamente viram à noite para tentar ver uma chuva de meteoros, mas como são crianças que não aguentam ficar acordadas tanto tempo, começam a alucinar. E temos várias cenas psicodélicas em contraste com o mundo normal. Mas o que eu gosto muito nesse episódio é que ele não tenta fazer da madrugada uma coisa assustadora. Em diversos outros desenhos, quando a história acontece de madrugada, sempre envolve algum tipo de ameaça ou medo rolando. Só que aqui não, a madrugada continua sendo um lugar tranquilo, muito mais tranquilo do que o dia nesse desenho. O desafio do episódio é basicamente conseguir ficar acordado. Parece bobo falando assim, mas isso é muito a infância. Porque quando você é criança, virar a noite parece um evento gigantesco. Você tentava fazer isso porque queria sentir que estava vivendo alguma coisa diferente. E olha, assistir esse episódio hoje em dia me lembra exatamente essa sensação. E esse é um dos episódios da noite que eu mais gosto, sinceramente. Até porque me lembra muito uma experiência pessoal que eu tive em ficar acordado até tarde. E por mais que eu não alucinei desse jeito, eu fiquei realmente cansado igual eles. Mas outro episódio que eu não posso deixar passar é o que o Clarencio fica em casa enquanto o Shadow e a Mary vão num show. Tipo um negócio ali de Monster Truck. Esse episódio se passa à noite também, só que dessa vez ele é praticamente todo dentro da casa do Clarencio. É uma trama de medo do Clarencio e seus amigos em estarem sozinhos em casa enquanto o Shadow volta para buscar os ingressos. Eles acham que é alguém tentando invadir a casa, mas enfim, só que acaba sendo uma lição mais pros pais, de não deixar os mais novos sozinhos em casa, ou para não deixar nenhum estranho entrar em casa. Só que a vibe que esse episódio passa é muito boa também. É um episódio bem criativo, isso considerando que ele se passa praticamente todo na casa do Clarencio. Um ambiente muito pequeno para se fazer uma história. Mas enfim, esse episódio também está no meu coração. E outro episódio que captura a noite de um jeito completamente diferente, e que eu acho que é um episódio meio subestimado do desenho, é Os Esquecidos. Aquele que o Clarencio e esse outro moleque aí foram esquecidos na escola e precisam ir andando pra casa. O episódio não começa de noite, mas ele vai ficando mais tarde ao longo da história. E quando você percebe, eles estão numa cidade escura e longe de casa. Só que o que eu acho que torna a noite em Clarencio diferente da noite em qualquer outro desenho animado é uma coisa bem específica. Clarencio é um desenho sobre infância de um jeito muito literal. Ele nos mostra um bairro comum, a casa bagunçada do Clarencio, amigos com jeitos totalmente diferentes e situações que não têm uma conclusão perfeita. Até porque a infância não é algo perfeito. E quando esse desenho mostra a noite, ele mostra a noite da infância de verdade, que é bem diferente da noite dos adultos. Convenhamos, adultos têm dois lados. O lado festeiro, que nem preciso dizer nada, né? E também o lado do cansaço, que é quando você chega em casa cansado do trabalho e do dia corrido sem perspectiva nenhuma.
Só que a noite na infância é outra coisa, completamente diferente. É a rua ficando vazia lá fora enquanto você ainda tá acordado brincando. É o barulho da televisão da sala, com um desenho animado, chegando fundo no corredor até o seu quarto. É a sensação de que o mundo é outro, e que dentro desse mundo mais quieto, existe um espaço que pertence somente a você por alguns momentos. Onde você pode assistir seus desenhos e ficar tranquilo antes de dormir, ou brincar até mais tarde, enfim. Clarencio consegue passar isso muito bem. Não em todos os episódios, mas de vez em quando ele consegue passar essa sensação. Mas eu também quero entrar em outro ponto, que é a paleta de cores. Assim como eu falei no vídeo sobre A Noite em Bob Esponja, a paleta de cores do desenho fica bem diferente à noite. Considerando que Clarencio é um dos desenhos mais coloridos que eu conheço, com cores muito vibrantes, à noite eles conseguem sumir com toda essa saturação. O desenho todo fica com tons azulados que me lembram muito a Hora Azul. Aquele momento do dia que nem parece real, que dá a impressão de que estamos em um sonho bom ou em uma lembrança. Enfim, eu acho muito boa a paleta de cores desse desenho quando entra o período da noite. Me dá uma sensação mais pacífica, se é que eu posso dizer assim. E eu lembro de assistir Clarencio de tarde, nas manhãs de sábado, depois da escola. São as memórias mais comuns que eu tenho do desenho. Mas quando era um episódio desses de noite e eu assistia mais tarde também, a sensação era completamente diferente. Tipo, não parece o mesmo desenho. Não no sentido de que o conteúdo mudou, mas no sentimento que o episódio me passa. E Clarencio é um desses desenhos que consegue passar várias sensações. Sensações essas que nós lembramos porque é um espelho da nossa infância. Porque no fundo, Clarencio é um desenho sobre estar presente nas coisas simples. E a noite, tanto no desenho quanto na vida real, é um momento em que o simples aparece com mais clareza. E pode ser esse o motivo de eu gostar tanto desses episódios. Sério, sendo bem sincero, eles conseguem guardar uma sensação que a gente quase nunca percebe enquanto tá vivendo. A sensação de uma noite comum, daquelas noites que pareciam não ter importância nenhuma, mas que hoje acabam sendo justamente as que fazem mais falta. Porque crescer também significa perder esse jeito de enxergar a noite. Hoje ela costuma significar trabalhar amanhã cedo, boletos, cansaço, ou simplesmente mais um dia acabando. Só que quando você é criança, a noite significava que ainda dava tempo de brincar um pouco mais. Que ainda tinha um desenho passando na televisão, que o amanhã ainda estava longe. E Clarencio consegue preservar isso. Essa sensação de como a infância realmente parecia quando o sol baixava. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau!